Olá, ouvintes do Drinkzinho. Eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziers. E esse é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E o caso de hoje é um caso que eu pesquisei bastante, fiquei assim super aficionada na história e eu não achei quase nada em português, sabe, Ju? Assim, tipo, tem muita coisa que fala bem superficialmente do caso e ele é bastante complexo. Eu acho que o Drinkzinho é o primeiro a trazer esse caso aqui para o mundo dos podcasters. Ah, que legal. Esse caso é da onde? Então, esse caso, na verdade, ele acontece em várias partes do mundo, mas envolve uma família americana. Interessante. Então, vamos lá. Vamos. Hoje a gente vai contar a história da Sheila von Weizsäcker. Então, a gente vai chamar ela de Sheila, tá? Para ficar mais fácil para a gente falar aqui em português. Ah, bem melhor. Agradeço. Então, vamos lá. Aos 76 anos, morria James L. Mack, em 6 de agosto de 2006. A sua morte aconteceu em Atenas, na Grécia, depois de sofrer uma embolia pulmonar em seu hotel durante as férias. E ele estava com a sua esposa, a Sheila von Weise, e a sua filha, a Heather. O James L. Mack foi um maestro, compositor, produtor e arranjador musical que trabalhou em mais de 60 álbuns para artistas como Nancy Wilson, Jerry Butler e Tyrone Davis, e diversos outros grandes artistas do blues e soul, ao mesmo tempo que ele atuava por mais de 30 anos como presidente do departamento de música do Harold Washington College. Então, músico profissional, super gabaritado, super respeitado. Exatamente. Ele era nascido no Alabama, nos Estados Unidos, e era um homem negro muito charmoso, com seus óculos de armações largas, seu cabelo sempre bem penteado. E o James era aquele cara cheio de ginga, com pinta de artista mesmo, talentosíssimo, e claro que fez uma boa fortuna com seu sucesso. E a família morava nos Estados Unidos e tinha uma boa vida, viajando sempre juntos para destinos luxuosos. E James já tinha um filho e 4 filhas de 2 casamentos anteriores quando se casou com a Sheila von Weiss. E na época, ele já era um senhor e sofria problemas de saúde. E isso acabou chocando alguns, e muitos dos seus amigos ficaram confusos com o casamento, já que a sua nova noiva era 22 anos mais nova. E logo após o casamento, os dois decidiram ter um filho, quando ele já tinha 66 anos, e foi aí que nasceu a Heather. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele tinha 5 filhos já de relacionamentos anteriores. E por parte dela, era a primeira filha? Por parte da Sim, Sheila? a Sheila sempre sonhou em ser mãe, né? E aí ela foi mãe somente da Heather. E os filhos do James já eram adultos, né? Eram 5 filhos. Uhum. Ele tinha um menino e 4 filhas já adultas, já com a vida feita, né? Quando ele conheceu a Sheila e teve essa filha. Sim. E o renomado músico e compositor, ao morrer, deixou um fundo de 1,5 milhão de dólares para sua filha, na época com 10 anos de idade, além de diversos bens e uma bela casa. E depois que o patriarca morreu, lá em 2006, durante uma viagem lá para a Grécia, a mãe e a filha continuaram a tradição familiar de tirar férias exóticas em família. E passado 8 anos, no verão de 2014, mãe e filha resolveram fazer mais uma viagem, ir para Bali, na Indonésia, talvez tentando fazer o relacionamento, a relação entre elas funcionar. Porque ela já era uma adolescente, com uma relação não muito boa com a mãe, e a gente está falando então de 2014, a Heather na época tinha 18 anos. E o relacionamento com a mãe havia se deteriorado muito rapidamente após a morte do seu pai. O que geralmente é bem comum, né? Já que a filha estava naquela fase de adolescência, sem a figura do pai, com uma mãe ali socialite, rica. E o que a gente espera de uma viagem internacional para Bali? Passeios maravilhosos por montanhas vulcânicas, repleta de florestas, seus arrozais, suas praias azuis quase transparentes e seus recifes de coral.
Mas se fosse isso, não estaríamos contando aqui no drinkzinho, não é mesmo, Ju? Não mesmo. Né. Então, antes de continuar, eu vou fazer uma pausa para fazer aquele jabá, para falar do nosso happy hour, né, Ju? Para quem quiser ser nosso apoiador e quem gosta do drinkzinho, quiser continuar ouvindo e fazer um happy hour, ter mais casos, tem que apoiar a gente na Aurelo, que lá tem muitos casos bacanas. Eu sei que também a gente está gravando agora, essa semana, mais um caso especial só para apoiadores, né, Ju? Sim, por favor, nos apoie pela Aurelo, para a gente continuar crescendo e trazer episódios muito legais para vocês. Sim, exatamente. Então, todo mês tem um episódio novo, exclusivo, e também tem um grupinho super bacana de apoiadores. Quem nos apoia pode participar desse grupo, e lá a gente troca ideia, comenta os casos, fala sobre as teorias, então é imperdível. Isso aí. Então, vamos voltar para o caso. Antes de contar o que vai acontecer lá em Bali, na Indonésia, eu vou trazer mais algumas informações da família. A linda casa da família Mack, no bairro histórico de Oak Park, sempre foi o centro de atividades relacionadas às artes ali, principalmente música e literatura. Em qual estado, Carla? Oak Park fica no Illinois, Ju. Ah, legal, legal. E a Sheila Von Wise Mack era uma mulher adorável e charmosa, com cabelos loiros e longos e uma postura elegante. E antes da morte do marido, eram rotineiras as festas envolvendo os artistas e amigos de toda a cidade, sempre com a filha a tiracolo, agraciando as celebrações. Ela devia curtir, né? Imagina crescer numa casa que tem festa, gente rica, champanhe. Eu ia curtir, eu ia gostar. Sim, com certeza. Assim, a Sheila, apesar de ser uma mulher extremamente sociável, festeira, né? Ela tinha algumas coisas que as pessoas viam alguns alertas, né? Ela desencorajava o seu marido de se socializar com seus outros filhos adultos e o resto da sua família. Então, assim, meio que ela chamava os amigos para casa, os amigos famosos, mas não deixava o James ver os próprios filhos adultos, sabe? Rolava ciúme. Sim, e quando ele era vivo, a polícia foi chamada na casa deles no ano de 2004, quando a primeira esposa do James, a ex-mulher, acusou a Sheila de impedir a visita de um dos filhos deles. E ela alegou que a Sheila apagava as luzes e fingia não estar em casa quando iam ver o James. E na época ele já estava doente, confinado à cama, sabe, Ju? Uhum. Então sabemos que a Sheila tinha uma personalidade ciumenta e dominante. Sim. E agora falando de questões financeiras, o James também teria ganhado uma indenização milionária após machucar o pé numa viagem de cruzeiro. E esse dinheiro, que era mais ou menos 1,5 milhão de dólares, só foi pago após a sua morte, sendo então de direito da esposa. E eles alegavam que por conta do acidente, o James teria ficado com paralisia parcial por conta dessa queda, que foi inclusive durante um cruzeiro daquela empresa Royal Caribbean, sabe? Então eles processaram e ganharam essa indenização, mas quando o dinheiro veio, ele já tinha falecido. Sim. Ainda tem uma questão bem polêmica, sabe, Ju? Ele morreu com a filha e com a esposa lá na Grécia, mas 5 dias antes da morte do James, o pai teria deixado todos os seus bens somente para Heather, sendo que ele tinha outros filhos, como a gente já falou, né? Estranho, né? Sim. Fico imaginando que é porque havia uma mãe ali, uma esposa ciumenta dominadora. Claro que isso é uma especulação, mas. E realmente, Ju, quando a Sheila era viva, ela era muito controladora. E os amigos mais velhos não aprovavam muito esse relacionamento, né? Os amigos mais velhos do James. Um amigo músico dele chegou a dizer numa entrevista assim: ninguém conseguia descobrir como ele acabou com ela. Ele estava definitivamente em uma situação que não queria ficar sozinho e precisava de alguém. Mas de muitas maneiras, ele estava sozinho naquela casa. E o James, ele chegou a usar a cadeira de roda nos seus últimos 3 anos de vida, morrendo naquela viagem internacional por complicações de uma embolia pulmonar. E além de toda a herança, a mulher também foi muito criticada, pois ela não entendia muito bem o legado do marido e acabou vendendo muitas de suas obras
por valores muito inferiores e liquidando itens com valores inestimáveis das suas obras. Para você ter uma ideia, numa simples venda de garagem que ela fez na casa dela, a Sheila vendeu itens como centenas de partituras musicais manuscritas, todas originais, feitas à mão pelo James Mack. E o James Mack era um homem cujo trabalho foi pioneiro ali, ajudou a criar avanços para músicos negros em Chicago, ali na era dos direitos civis. E suas composições originais e arranjos orquestrais e de sopros foram usados por diversos cantores do soul e do jazz. Então, assim, eram itens que deveriam ser vendidos por uma curadoria apropriada, ou estar catalogadas numa coleção particular ou numa universidade, sabe, Ju? Tipo, era coisas de valores inestimáveis que ela simplesmente vendeu numa venda de garagem. Imagino que o resto da família dele, a ex-mulher, os outros filhos, as ex-mulheres, os outros filhos deviam ter ficado muito pé da vida, né? Com muita raiva da Sheila. Sim, com certeza. E além de não ter deixado a herança para os outros filhos, ele deixou quase tudo para Sheila, né? Deixou ela numa situação financeira muito bem confortável, com casa, com outros bens imóveis, mas começaram a surgir problemas entre mãe e filha. E a filha, a Heather Mack, abandonou o ensino médio 2 anos antes de se formar e chegou a ser colocada de forma compulsória em 2 instituições para menores que sofrem de problemas de saúde mental. E os vizinhos relataram que a Sheila parecia oprimida por sua filha problemática e ela frequentemente pedia ajuda a eles, né? Alguns vizinhos que ela tinha um pouco mais de intimidade, amizade, e ela ia ali meio que desabafar, né? E a vizinha Pat Levy sempre conversava com a Sheila sobre a criação dos seus filhos. E ela disse assim: a Sheila compartilhou muitas coisas diferentes comigo sobre a sua filha, porque eu criei 4 filhas. E ela se perguntava qual era a dinâmica entre mãe e filha. E eu respondi: a vida de cada um é diferente. E a Pat, essa vizinha, ainda falou: eu nunca consegui entender exatamente o que acontecia, mas sei que ela sempre teve dificuldades com a filha. Então, voltando ao começo do episódio, foi no ano de 2006 que o James Mack morreu. Ele morreu por uma embolia pulmonar, mas na época ele já sofria de câncer de cólon, estágio 4, e estava numa cadeira de rodas já há alguns anos. Então, ele morreu durante umas férias familiares na Grécia. E agora, Ju, vem a cereja do bolo. A Sheila deixou o corpo do marido num necrotério grego para continuar suas férias. Ela continuou, ela viajou para Santorini com a Heather, que estava então com 10 anos, e só depois voltou para resolver o translado do corpo para os Estados Unidos. Como assim, gente? Deixou na geladeira? Meu Exatamente. Deus! Como assim? Que esposa, que viúva é essa? Pois é. Continuou a viagem e só depois levou o corpo do James Mack para os Estados Unidos. Chocada. Agora eu vou falar um pouco mais da relação de mãe e filha anos depois da morte do James. A polícia de Oak Park diz que atendeu a 86 chamados para a casa da família entre janeiro de 2004 e junho de 2013 por diversos motivos. Violência doméstica, desentendimentos, acusações de roubo, pessoa desaparecida, e todos estavam relacionados a incidentes entre mãe e filha. E a mãe quase sempre chamava a polícia para a filha e também o contrário. A filha também chamava a polícia para a mãe. E tem registros que a Heather, a filha, foi presa em dezembro de 2011 por agressão doméstica, agressão agravada e acusações de agressão envolvendo violência contra sua mãe. Ela teria, inclusive, quebrado um braço da Sheila durante uma briga. Gente, então a situação estava muito ruim, né? Porque, inclusive, envolvendo agressões físicas. Sim, com certeza. Dessa agressão, ela foi considerada culpada, né? E obrigada a comparecer ao aconselhamento obrigatório com foco de controle de raiva. Mas a mãe e a filha, que já estava aí com 18 anos, seguiam tentando se conectar. E naquele ano, em 2014, fizeram a viagem para Bali, para a Indonésia. Então foi a Sheila e a filha fazer uma viagem para
ali se conectar, para se reconciliar, e tudo parecia bem. Mas não tá me cheirando nada bem. Até que o motorista de táxi foi chamado num luxuoso hotel. E lá havia um casal. Eram 2 jovens, um homem, uma mulher e uma mala. Quando tem mala em casa de true crime, já viu, né? Né? E os 2 colocaram a mala no porta-malas do táxi antes de fugirem do hotel. E o motorista notificou a polícia depois que viu sangue vazando da mala. Aqueles eram Heather Mack, de 18 anos, a filha da Sheila, e o seu namorado, o Tommy Schaefer, de 21 anos. Então, por dedução, aquele sangue seria da Sheila? Hum. Então vamos entender um pouco mais essa história, né? A Heather tinha começado um relacionamento recentemente, mas não era aprovado pela mãe. E essa viagem era uma tentativa de fazer o casal se afastar, mas não deu muito certo e já já vocês vão entender. Durante essa viagem, o Tommy aparece e o clima teria mudado quando Tommy alegou que a Sheila descobriu que a filha, que a Heather, estava grávida. E ela ficou muito brava e teria ameaçado matar o bebê ainda não nascido do casal. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A filha e a mãe viajam para Bali, a Sheila e a Heather, e o namorado Tommy aparece do nada em Bali. Quem pagou essa viagem para esse menino ir para Bali, gente? Bali é caro. Né? Você já vai entender. E assim, e durante essa briga que a Sheila descobriu que a Heather estava grávida, ela teria, de acordo com ele, tentado estrangulá-lo por quase 30 segundos. Então o Tommy reagiu. E a Heather realmente estava grávida? Sim, ela realmente estava grávida. E durante essa discussão acalorada no hotel de luxo San Regis, a mãe foi golpeada até a morte com uma tigela de frutas. E a Sheila morreu aos 62 anos e o seu corpo então foi abandonado no porta-malas de um táxi. E esse motorista quase que imediatamente percebeu que algo estava errado, sabe, Ju? Claro, né? Uma mala sangrando. Sim. E assim, não era só o taxista que tinha percebido alguma coisa estranha, não. Quando eles estavam ali andando pelo hotel, um gerente do hotel perguntou sobre a mancha vermelha do lado de fora da mala, dizendo que parecia sangue. Era assim, uma mancha na parte externa, assim, aquelas malas que são rígidas, então tinha uma mancha, eu vou deixar essa foto lá no Instagram, mas tinha uma mancha bem grande. E ela falou de pronto que era apenas uma marca de mancha de maquiagem, né? E depois que eles encontraram o corpo, de acordo com o legista, a morte foi porque ela se sufocou devido a um nariz quebrado. E o corpo dela também foi levado em seguida para os Estados Unidos para uma segunda autópsia e a causa da morte foi a mesma. Em numa entrevista, a Heather disse: Tom estava dizendo que deveríamos deixá-la lá no hotel e fugir, mas eu disse não. Eu simplesmente não queria deixá-la lá. E de acordo com a investigação, em vez disso, eles a enrolaram num lençol, enfiaram em sua própria mala prateada, quebrando seu pescoço no processo. Então eles levaram a mala, a bagagem ali pelo hotel sofisticado, chamaram um táxi e colocaram no porta-malas, ali a mala toda manchada de sangue. Mas na real, assim, eles meio que deixaram a mala no carro, eles disseram que iam voltar pro hotel e sumiram, sabe? E o motorista ficou cansado de esperar, ele entrou no hotel, pergunta do casal, e ninguém sabia do paradeiro. Então ele volta pro carro e vê a mala escorrendo sangue. Então o motorista quase que imediatamente manifestou essa suspeita e o casal já teria fugido do local. Suspeita, né? Saindo sangue ali. Não, será que tem um corpo? Né? E assim, o taxista vai correndo para a delegacia e somente lá a mala é aberta. E era uma mala prateada de uma marca muito cara e lá dentro estava o corpo dela seminu, enrolado com lençol, né?
E o casal fugiu, mas logo foi descoberto hospedado em outro hotel em Bali. Eles fugiram ali pelo fundo do hotel, eles ainda teriam pulado o muro, atravessaram uma rodovia, depois pegaram outro táxi, fizeram um check-in num hotel bem simples, do outro lado da cidade, mas com seus próprios documentos, e ainda pagaram com o cartão de crédito da Sheila. Ou seja, sem plano nenhum, né? Pois é. E eles chegaram sem malas, assim, tudo era muito suspeito. E como o caso já estava com uma repercussão muito grande, foi muito fácil chegar até eles, né? Eles foram Uhum. presos bem rapidamente. Realmente eu acho que não foi premeditada a morte dela, porque, pelo menos como fuga, não parece que eles premeditaram nada, que foi totalmente desorganizado. É, mas talvez você mude de opinião, Será? né? Mas quando eles foram presos, eles tinham uma outra história. Eles falaram que foi uma gangue que tinha matado a Sheila, que eles não tinham nada a ver com a história. Mas depois de um tempo eles confessaram, o namorado confessou o assassinato e admitiu ter batido repetidamente na mulher com uma fruteira de metal. E a Heather, ela já foi quase que imediatamente acusada de crime premeditado, até porque ela levou o Tommy até lá. E a gente já vai explicar alguns detalhes, né? E a acusação dizia que ambos tinham planejado essa viagem para matar a Sheila. Ah, E durante as investigações, eles descobrem que a Sheila estava um pouco apreensiva. Ela teria inclusive mandado uma mensagem para uma amiga, dizendo que estava com medo da filha, mas que esperava que desse tudo certo, porque elas ainda tinham mais 9 dias de viagem planejados. Elas já estavam lá 2 semanas, ainda tinham mais 9 dias de viagem, mas ela disse que estava com medo da filha, que não estava dando tudo certo, e desabafou para essa amiga, e essa mensagem foi usada durante o julgamento, tá? E assim, essa versão do Tommy, que a Sheila teria tentado estrangulá-lo e ele simplesmente se defendeu com essa tal fruteira. Mas na versão da acusação, a Heather também teria participado ativamente do crime, cobrindo a boca da mãe com a sua mão, com muita força, impedindo ela de gritar e também fazendo uma tentativa de sufocá-la, e teria sido nesse momento que o Tommy atingiu com um objeto pesado, que seria uma fruteira. Mas na ocasião do julgamento, a Heather afirmou que era inocente da acusação do assassinato premeditado, pelo qual foi condenada. E o seu advogado de defesa argumentou no julgamento que quando a briga entre a mãe e o namorado se tornou violenta, ela nem estava lá, ela teria se escondido no banheiro da suíte do hotel, espertinha. né? Mas as provas mostram outra coisa. Mostram trocas de mensagens pelo celular e um plano para matar a mãe. Então foi premeditado. Vamos lá, quero saber sua opinião no final da história. Tinham desde as mensagens de incentivo do Tommy para que a Heather fizesse sozinha, dizendo para ela sufocar a mãe até a morte, e tinham mensagens dizendo assim: ó, a gente apaga ela e joga no mar, então vai parecer um afogamento, sabe? Tinham várias mensagens como essa, e eles também tinham códigos na área de agir, eles trocavam mensagens entre eles, se chamando de Bonnie e Clyde. Que bonitinhos, né? Que referência, né? Né? E existem também mensagens no celular dos dois, dizendo que a Heather falava que ela não conseguiria fazer isso sozinha, que ela precisava de ajuda. Então o Tommy responde que iria ajudá-la e iria entrar no quarto naquele momento. Mas tudo indica que eles estavam conspirando aí por esse crime, né, Ju? Ah, com certeza. Eles programaram, eles planejaram. Foi um crime premeditado, sem sombra de dúvidas. Mas a defesa do casal alega que o crime não foi premeditado, sabe, Ju? Eles falam que se fosse premeditado, eles usariam outra arma para o crime, não uma fruteira do próprio hotel, né? E tem um detalhe: a fruteira nem era do quarto da Sheila, era do quarto que o Tommy estava hospedado. Assim, eu acho que eles já estavam planejando matar a Sheila. No Uhum. entanto, a ocasião, o momento pode ter ocorrido de forma espontânea, de forma não planejada. E aí a fruteira acabou sendo a arma do crime. Mas é algo que eles já estavam planejando matá-la. Sim, eu também acho. E
A Heather Mack e o Tommy Schaefer foram considerados culpados por um tribunal indonésio no ano de 2015 pelo assassinato da Sheila von Wise Mack. E, gente, esse caso aconteceu na Indonésia. Imagina o que tem lá, Ju. Pena de morte. Pois é. Fuzilamento. Pois é, existia a possibilidade de execução por pelotão de fuzilamento. Mas após muitas apelações, a Heather Mack foi condenada a 10 anos de prisão e o Tommy Schaefer foi condenado a 18 anos. Pegou até uma pena branda, porque se fosse nos Estados Unidos ia ser prisão perpétua no mínimo. Sim, exatamente. E a gente vai chegar lá, viu? Que ainda vai ter muita reviravolta nesse caso. No ano de 2017, a Heather deu à luz a filha do casal enquanto estava atrás das grades. E a menina, chamada Stella, foi autorizada a viver com a mãe na sua cela até completar 2 anos de idade. E isso acontece de acordo com a lei da Indonésia. Aqui no Brasil também acontece. Sim, sim. E para uma entrevista para a revista People, a Heather disse: "Ela é tudo. Ela me ensinou o que é o amor. Ela me deu um motivo para querer viver. Ela me deu um propósito e todas as manhãs, quando eu acordo, penso nela. Quando a Estela está acordada ao meu lado, os dias são bons. Não posso ter um colapso, preciso me cuidar. Mas à noite, quando ela está dormindo, fica mais difícil." E é de se esperar que a vida lá na prisão, na Indonésia, era péssima, né, Ju? Sim, as prisões lá são em péssimas condições. Vão ser 10 anos sofridos. Mas a Heather não achava isso, sabia? Ah, é? Ela gostava? Ela amava a prisão, que é conhecida como Hotel K. E lá ainda é um presídio unissex, com alas masculinas e femininas. E lá ela podia ver o Tommy, já que criavam a filha juntos. E tem vários vídeos na internet dela se divertindo com outras presas, enquanto o Tommy cuidava da bebê. Mas o relacionamento dela não durou muito, já que ela começou a namorar uma outra mulher no presídio quando a bebê tinha 6 meses. Mas eles continuavam, assim, a relação para cuidar da filha, sabe? Eles continuavam se vendo, ele cuidava um pouco da menina, ela cuidava um pouco, mas quase sempre ela era ela que cuidava, mas ocasionalmente o pai também estava junto, sabe? Então tem várias fotos dos dois juntos na cela, que é uma coisa assim, eu acho que isso não aconteceria em nenhum lugar do mundo, só lá na Indonésia, né, Ju? Ah, com certeza, né? Até aqui no Brasil, por exemplo, os presídios são separados, femininos e masculinos. Sim. E em 2017, quando a menina tinha 2 anos, ela foi forçada a deixar a filha, né? E a Estela, então, foi entregue a uma mulher que atuava como zeladora no complexo penitenciário. O nome dela é Oshar Putu Melody Suartama. Olha que nome diferente, né? E era uma mulher que fez amizade com a Heather logo depois que ela foi presa. E a promessa era que ela cuidaria da menina até a soltura da Heather. E a Oshar, ela é uma mulher australiana, mas casada com um homem de Bali. Algumas matérias falam que ela trabalhava no presídio como zeladora, mas umas falam que ela fazia algumas ações sociais ou algo assim. Eu realmente não entendi muito bem, mas de qualquer forma, era uma mulher que se ofereceu para a custódia da menina. E a Heather diz que se tornar mãe desencadeou uma mudança na vida dela. Ela não tem mais nenhum relacionamento com o Tommy, embora ele também mantenha contato com a Estela. Então, assim, essa pessoa que ficou com custódia da garota levava a menina para lá, ocasionalmente, tanto para ver o pai quanto para ver a mãe. Mas durante o encarceramento, as autoridades indonésias interromperam as visitas das prisões por causa do Covid. E a Heather, então, falou: dos 7 anos de prisão, a parte mais difícil foram os 18 meses, porque eu não vi Estela. Então, falar por videochamadas com ela 3 vezes por semana do telefone da prisão era a minha única opção. Então, no ano de 2017, que foi o mesmo ano que ela entregou a filha sob custódia, ela postou um vídeo no YouTube, Ju. Você acredita que ela tinha acesso até à internet e postou esse vídeo? Parece que lá nesse presídio eles não têm muito controle de nada, né? Então, assim, é provável que ela tinha acesso a um celular o tempo todo. Então, ela postou um vídeo no YouTube bem polêmico que dizia assim, ó: não me arrependo de ter matado a minha mãe.
inventei isso no meu coração, na minha mente, em minha alma e em meu sangue. E todo o oxigênio que flui pelo meu corpo queria matar a minha mãe. E ela ainda fez uma afirmação muito polêmica. Ela fala assim: quando eu tinha 10 anos, minha mãe matou meu pai. Então, ela está afirmando que a morte do James não foi por conta de insuficiência respiratória, não foi por conta do câncer. Ela está meio que afirmando que a Sheila matou o pai dela, né, o James. Polêmico, né? Assim, considerando que ela tá falando mal da vítima dela e encontrando uma justificativa pro crime dela, eu não sei se deve ser levado em conta. A morte do James tem que ser investigado pela perícia, pela polícia. E nunca foi, até onde a gente sabe, não foi considerado um crime, foi uma morte natural. Sim, até porque ele tinha vários problemas de saúde e realmente ele estava com um câncer muito avançado. E a perícia e tanto a autópsia falou que foi uma morte natural, mas essas afirmações dela trouxeram aí uma possível especulação de uma morte não natural. Mas depois ela mudou o discurso, dizendo que ela foi obrigada a gravar aquele vídeo, que aquilo não era verdade. E também tem alguns trechos desse vídeo, além de todas essas afirmações, dizendo que ela tinha feito aquilo tudo sozinha, inocentando o Tommy, sabe? Então realmente parece que foi um vídeo que ela gravou ou sobre coação, ou ela estava tentando, assim, achar uma explicação para a morte da Sheila, sabe, Ju? Mas ela estava bem descontrolada nesse vídeo, bem estranho, sabe? Uhum. É uma pessoa descontrolada, né? Não é à toa que matou a mãe. Com certeza. E assim, ela adorava o presídio, ela vivia lá curtindo, e ela, inclusive, era conhecida por festejar na prisão, bebendo álcool contrabandeado. Era uma pessoa descontrolada. Totalmente. Mas quando isso acontecia, ela era levada para o Celticus, que é a cela dos ratos. Então, ela era obrigada a dormir no chão de terra. Ai. Mas, muito espertamente, ela percebeu que se você agradava a chefia do presídio, você viveria uma vida de rei. E se ela não agradasse, ela iria para a cela dos ratos. Então ela começou a fazer tudo certinho, começou a se comportar, então ela tinha muitos privilégios lá dentro. Ela não só tem uma mente criminosa, como ela tem uma alma criminosa. Ela gosta do presídio, ela aprende a se comportar no presídio. Depois que ela Sim. cumprir essa pena, ela vai querer cometer outro crime para voltar para algum presídio. Será? Será? Ah, vai. Vai. Vamos fazer a continuação, episódio 2 daqui a uns anos. Né, pode ser. E você sabe que lá ela se transformou numa prisioneira modelo. A Heather se tornou a principal coreógrafa da prisão para apresentações de dança. Ela cantava no coral feminino e era instrutora fitness, Nossa, laranja mecânica. né? Bom, agora vamos falar um pouco do casal de namorados, da Heather e do Tommy e como tudo chegou nesse ponto, tá? A Heather, ela estava no ensino médio quando ela começou a namorar o Tommy Schaefer. E ela não terminou o ensino médio, ela abandonou os estudos e começou a se envolver com ele, que era um aspirante a rapper desempregado que usava o codinome Tommy EXX. E foi no ano de 2014 que ela conheceu o Tommy. E claro que a Sheila se opôs ao relacionamento, sentindo que o rapaz, que era ali 3 anos mais velho que a filha, não era bom o suficiente para ela. Então a Sheila resolveu vender a casa luxuosa lá em Oak Park, e mudou com a Heather para um apartamento na luxuosa Gold Coast de Chicago, na esperança de colocar ali um espaço entre o jovem casal. Mas a Heather e a Sheila continuaram a discutir, com a adolescente frequentemente indo para hotéis 5 estrelas com o dinheiro da sua mãe. E certa vez, ao saber que o Tommy estava com a Heather, a Sheila então denunciou o roubo de cartão de crédito e o casal foi preso. Mas a Sheila, dias depois, retirou a acusação contra a filha, enquanto o Tommy Schaefer foi acusado de conduta desordeira. Então, assim, ela foi lá, tirou a acusação da filha, passou um pano para ela e o cara ali ficou ali como errado da história. Sendo que ela pagou uma suíte 5 estrelas
com o dinheiro, o cartão da própria mãe. É briga de gente rica, né? Para afastar o namorado da filha, você vende sua mansão, compra um apartamentão, aí a filha pega o seu cartão, vai pro hotel 5 estrelas. Ai, gente rica. Né? E teria sido em 2014 que a Heather, então, abandonou a escola e engravidou. E a história é que a Sheila, então, marcou essas férias em Bali, onde ela esperava convencer a filha a interromper a gravidez. E nessa versão dos fatos que a gente está contando agora, a Sheila já sabia da gravidez, mas, assim, existem muitos jornais e revistas que falam que ela só soube lá em Bali nessa viagem. Mas, assim, pesquisando bastante sobre esse caso, hoje eu acredito que a mãe já sabia sim que a Heather estava grávida, sabe, Ju? Uhum. E durante essa viagem, a Sheila ela machucou o tornozelo numa queda bêbada, porque a Sheila também tinha um hábito de beber bastante. E ela ficou então de cama, tomando analgésicos. E o que a filha dela fez, a Heather? Ela usou o cartão de crédito da mãe para comprar uma passagem de classe executiva de US$ 12.000 para levar o namorado para Bali. E cumpriu o plano. E ainda hospedou ele no mesmo resort 5 estrelas que elas estavam. Ah, esperta. Mas olha Né? só, uma coisa que eu tô pensando aqui, eu acho que não faz sentido a mãe saber que ela estava grávida e querer fazer um aborto e levar a menina para Bali. Porque nos Estados Unidos seria muito mais fácil dela conseguir fazer um aborto na filha. Sim, mas ela queria, de certa forma, se aproximar, fazer tipo assim, fazer as vontades da filha nessa viagem para Bali e convencer ela a fazer esse aborto. De repente, afastá-la, né, do namorado também. Porque ela não imaginou que o Sim, namorado fosse aparecer em Bali. sim, até porque foi uma viagem longa. Elas já estavam lá 2 semanas e ficariam mais 9 dias, sabe? Então, assim, Uhum. ela realmente queria afastar o casal, mas a Heather levou o cara para lá, né? Então a mãe descobre que a filha levou o namorado naquela viagem e uma discussão eclodiu entre os três. E de acordo com o Tommy, a Sheila então ficou furiosa, inclusive usando ofensas racistas e teria ameaçado esfaquear o bebê dentro do corpo da filha. E lembrando que o ex-marido da Sheila e o pai da Heather também era um homem negro, tá? Isso é na versão do Tommy. Exatamente. Mas não tem também tanta credibilidade a versão dele. Ele é o assassino. Isso pode não ser verdade. Eu também acho que isso não seja verdade, tá? O que a gente tem de prova, né? Tem as câmeras do hotel que mostram os três discutindo no saguão no dia 12 de agosto, que é a noite que ele chegou, né, lá em Bali. E depois que a Sheila vai pro quarto, pra cama, meio que a Heather e o namorado se acalmam. Eles mostram também eles conversando assim no corredor. E parece que eles teriam passado horas planejando o assassinato da Sheila. Porque a Heather queria ficar livre do controle da mãe e tudo indica que o Tommy queria o quê? Dinheiro. E ele então acreditava que ele poderia ganhar com isso US$ 11 milhões, que é o que a namorada dizia que era o que valia as propriedades da mãe. E existem algumas provas, que são textos de mensagens trocados entre eles, com o Tommy encorajando a Heather a sufocar a Sheila durante o sono, mas que ela não teve coragem de fazer, como a gente já falou, né? Então, assim, essa não foi a primeira tentativa de matar a Sheila, porque em Chicago os namorados teriam passado meses planejando matar ela por overdose e ofereceram uma quantia alta ao primo do Tommy, o Ryan Bibbs, falando que pagariam US$ 50.000 para ele encontrar um assassino. O povo adora deixar uma pista, né? Deixar evidências espalhadas. Né? Amadores. Uhum. E esse Ryan Bibbs, ele era um conselheiro do Tommy. Tanto que ele foi condenado pela morte da Sheila. Porque enquanto eles estavam lá na Indonésia planejando matar a Sheila, eles ficavam trocando mensagens e ele aconselhava ele sobre métodos de assassinato. Inclusive, esse Ryan Bibbs foi considerado culpado de conspiração para cometer assassinato estrangeiro de um cidadão americano e condenado a 9 anos de prisão.
né? Só gente boa, só currículo super aprovado. Só. Então vamos agora para a data após o crime, com eles já condenados. Então, 2 anos depois do crime, enquanto estavam presos lá na Indonésia, os dois foram acusados também por um tribunal federal nos Estados Unidos, em Chicago, sob a acusação de conspiração para matar a Sheila. Então, assim, em 2021, depois de cumprir 7 anos da sua sentença de 10 anos lá na Indonésia, a Heather foi libertada mais cedo por bom comportamento. E assim, só para você ver como é discrepante, né? A Heather ficou apenas 7 anos encarcerada lá na Indonésia e o conselheiro lá, o Ryan Bibbs, foi condenado a 9 anos nos Estados Unidos. É. Né? Não foi má ideia cometer o crime em Bali. Não mesmo. Mas a Heather foi deportada de volta para os Estados Unidos e foi presa pelo FBI no aeroporto de Chicago. E ao desembarcar, ela foi imediatamente presa. E assim, ela não pode ser processada 2 vezes pelo mesmo crime, sabe, Ju? Uhum. Tipo assim, os Estados Unidos não podia processar ela pelo homicídio porque ela já foi condenada e já pagou a pena lá da Indonésia. Mas eles acusaram ela de conspiração, né? De conspiração para matar ela. E isso não faz parte do caso lá da Indonésia, né? Que vai dar mais uns 10 anos aí por aí. Então, assim, ela se declarou culpada, né, dessa acusação de conspiração para cometer assassinato, e ela está então nos Estados Unidos, e o Tommy permanece na Indonésia, porque ele cumpre uma sentença de 18 anos, mas ele também é acusado da mesma acusação de conspiração nos Estados Unidos, né? Então, quando um dia eventualmente ele for solto lá e for deportado para os Estados Unidos, ele também vai ser julgado por esse crime, tá? Uhum. E quando a Heather voltou para os Estados Unidos, ela deu uma entrevista que ela disse assim: estou com medo e muito nervosa de saber que vou voltar para Chicago. Não estou preocupada com a ideia de que as pessoas possam entender a tragédia por minha causa, mas estou nervosa por minha filha Stella. Tenho medo que, se ela voltar para os Estados Unidos comigo, vai ser exposta ao que aconteceu. E nessa entrevista ela também disse que ainda não tinha decidido se ela ia levar a filha Stella de volta aos Estados Unidos com ela ou se deixaria a menina com então 6 anos com essa família adotiva lá em Bali, né? A família que tem criado ela. E ela ainda fala assim: eu lamento absolutamente o que aconteceu. Eu amava minha mãe, eu ainda amo. Ela não era má e não merecia morrer do jeito que morreu. Eu não matei por dinheiro, era pela minha liberdade e pela liberdade de Stella. Ou assim eu pensei na época. Penso 1000 vezes na minha mãe todos os dias. O que você acha, Ju? Olha, eu sinceramente acho que isso é a conversa de quem pode ser condenado novamente nos Estados Unidos. Sim. E também já coloca aquela carta de que cometeu um crime muito jovem, que a pessoa muito jovem pode não ter a mesma maturidade, aí a pessoa já amadureceu e agora é uma pessoa produtiva para a sociedade. Então também é um pouco de conversa, né, para mostrar que não, eu não sou mais aquela pessoa que matou a minha mãe. Ela sempre pegava nessa questão, né, de que agora ela é mãe, de que ela é uma outra pessoa e tudo mais, né? Ela sempre fala muito na Stella, em todas as entrevistas que ela dá, o que é compreensível, claro, né? E ela dizia que estava em dúvida se ia levar ou não a filha para os Estados Unidos, mas no final ela levou, né? Quando ela foi presa lá em Chicago, ela estava com a filha. E a menina foi posteriormente colocada na casa de uma parente dela, uma prima dela, depois de uma briga pela custódia. E lá nos Estados Unidos, ela mudou então sua confissão para culpada, né? E com isso, com essa declaração, o advogado disse que ela esperava evitar uma sentença de prisão perpétua fazendo isso, né? Se declarando culpada. E nessa declaração que ela fez lá nos Estados Unidos, ela ainda isenta totalmente o ex-namorado, dizendo que ela era a única responsável pela morte da mãe. Ainda tem amor? Né? E nessa audiência nos Estados Unidos, algo que chamou a atenção de todos e que foi ali muito debatida, e é uma história que atraiu a atenção internacional ali, foram as fotos da mala. Porque quando apresentaram as fotos da mala no tribunal, ela parecia pequena demais para conter o corpo de uma mulher adulta, sabe, Ju? Então, assim, mostraram as fotos, as pessoas falavam assim, mas como é que pode que nessa mala coube uma mulher, coube o corpo da Sheila?
e rolou ali muita comoção, muita discussão, muito debate, né, nesse júri lá nos Estados Unidos. E eu vou deixar as fotos para vocês verem. Realmente é uma mala pequena, sabe? Mas o corpo estava esquartejado? Não, ele estava inteiro, né, com o pescoço dobrado, com o nariz quebrado, tinha algumas costelas quebradas, mas não tinha. Eles simplesmente dobraram e colocaram ela lá, sabe? Caramba, como conseguiram fazer, né? Caber um corpo numa mala pequena? Pois é, realmente é difícil. A gente olha as fotos e quando a gente vê as fotos da mala, realmente não parece que cabe um corpo de uma mulher adulta ali, né? Por isso que teve toda essa polêmica nessa audiência, né? E nessa audiência também mostraram um vídeo que mostravam a Heather e o Tommy colocando a mala com o corpo dela dentro do táxi. E claro que isso não foi muito bom para a defesa da Heather, né, Ju? É, com certeza não. Bom, agora voltando à infância da Heather, depois dessa condenação, algumas coisas vieram à tona. De acordo com a filha e outras testemunhas, ela e a mãe também tinham um segredinho, um hábito criminoso que provavelmente ajudou a moldar a personalidade da Heather. O que Ainda é? criança, a mãe ensinou a filha a praticar furtos de cosméticos franceses caros, que a Sheila gostava, mas que nunca quis pagar, apesar de ter muito dinheiro. Então a Heather disse assim: pegávamos milhares e milhares de dólares em maquiagem. Ela me dizia que ninguém esperaria que uma criança fizesse isso e me mandava roubar enquanto ela distraía o balconista. Eu queria fazê-la feliz, então simplesmente fazia isso. Isso novamente na versão da Heather, né? Sim, sim. Assim, será que isso é verdade? Mas tinha outras testemunhas que corroboram, sim, que a Sheila tinha esse hábito de roubar cosméticos caros e até se gabava disso, sabe, Ju? Uhum. Será que ela era cleptomaníaca? Também pode ser, né? O problema é que ela incentivava a filha a fazer isso, né? Sim. Que, de certa forma, quem fazia os furtos era a Heather. É, a filha já cresceu num ambiente deturpado. A mãe tendo um Totalmente. comportamento criminoso. Sim. Agora, ainda falando sobre a Sheila e a personalidade dela, eu ouvi num podcast gringo chamado In Killing Color. E eu só vi nessa fonte, por isso que eu estou citando agora. Eu não consegui confirmar essa informação, mas que essa teria sido a terceira gravidez da Heather e que a mãe, então, obrigou ela a abortar as duas anteriores. Então, assim, parece que a Sheila realmente tinha esse hábito, né, de controlar a filha a tal ponto de fazer ela abortar uma vez, duas vezes e uma terceira. Mas, ao mesmo tempo, ela não tinha nenhuma autoridade sobre a filha, né, porque, vamos lá, né, gente? A gente está aí no século XXI, a gente está em anos que tem métodos contraceptivos, e a Heather foi não apenas uma vez, mas 3 gestações não planejadas, né? Com menos de 18 anos, né? Sim. Assim, não sabemos até que ponto isso é real, né? Até porque a linha do tempo ali fica muito apertada para conseguir comprovar essas 3 gestações. E como não tem documentado, né? É uma coisa que a gente não consegue ter certeza, mas existem relatos que essa é a terceira gestação dela, né? Uhum. Bom, a Heather ela segue nos Estados Unidos, né, aguardando ali o julgamento por conspiração. E a sentença máxima, né, que ela pode pegar por conspirar para matar um cidadão americano é a prisão perpétua. E de acordo com uma matéria do New York Times, os advogados dela esperam que essa confissão que ela fez ali resulte numa pena menor. Eles acham que a pena máxima que ela vai pegar vai ser 28 anos, talvez até menos, né? Ah, se ela curtiu a prisão na Indonésia, a americana vai ser tranquilo. Não sei, porque lá não é mista, lá não tem festa, parece que na Indonésia tem festa, tem baile, tem tudo. Não sei se nos Estados Unidos ela vai gostar não, viu? Ah, entendi. Né? A Estela tá agora com 7 anos, a filha, ela tá sendo cuidada pela prima materna da sua mãe, que é a Lisa Hellman, no Colorado. E esse foi o caso de hoje da morte da Sheila, que morreu dessa forma terrível, aos 62 anos,
E hoje a criança, né, a sua neta, é a única herdeira da milionária, né? Uma criança que a avó não desejava. Triste. E era uma criança que ainda estava no ventre da mãe e, de certa forma, ele estava presente no momento do crime, né? Uhum. A Heather não tem direito ao dinheiro da herança da mãe, já que ela matou ela, né? E tudo indica que ela vai ficar muito tempo atrás das grades nos Estados Unidos. Então é isso, Ju. O que você achou do caso de hoje? Ah, adorei o caso, achei super interessante, não conhecia a história. Então vou falar agora as minhas fontes, que é o The Guardian, o New York Post, a revista People, o New York Times e também o podcast In Killing Color. Então é isso, gente. E hoje tem drink, viu, Ju? Sim. Tem muitos ouvintes que postaram, que escreveram lá na nossa caixinha de perguntas. Eu deixei 2 lá nos nossos stories. Deixei também uma caixinha de pergunta anônima. E uma ouvinte pediu pra gente fazer drinks sem álcool. Então, pra ela, eu tô mandando essa receita, que é o suco de abacaxi com leite de coco, leite condensado e refrigerante de limão. Ah, delícia. Sim, vocês vão precisar de meia xícara de refrigerante de limão, meia xícara de leite de coco, meia xícara de água e uma xícara de abacaxi picado, 3 colheres de leite condensado e gelo. Para preparar, vocês vão colocar o leite de coco, leite condensado, abacaxi, a água e o gelo no liquidificador e bater bem. E no final, vocês colocam o refrigerante de limão e dá uma sacudida e sirva bem gelado. Parece que é bem bom, né? Deve ser bem gostoso. Bem legal. Então ficamos por aqui. A gente se vê na semana que vem, na próxima terça-feira. Beijo para todo mundo. Tchau! Tchau!